Lendas Episódio 15 e Davi e Golias. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falarei sobre uma história muito inspiradora da Bíblia, Davi e Golias. Essa história nos ensina sobre a fé, a coragem e o poder de Deus. Contarei para vocês todos os detalhes dessa história, desde o contexto histórico até as lições práticas que podemos tirar dela. Eu também citarei alguns versículos bíblicos que se relacionam com essa história e que podem nos ajudar a aplicar os seus ensinamentos na nossa vida. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela por marconesilva6@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Davi era um jovem pastor de ovelhas escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Ele era o filho mais novo de 8 irmãos e era muito amado pelo seu pai, Jessé. Ele também era um músico talentoso e tocava a harpa para acalmar o rei Saul, que sofria de depressão. Ele era um homem segundo o coração de Deus e tinha uma grande confiança nele. Ele era humilde, obediente, valente e fiel. A Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Golias, por outro lado, era um gigante chamado que pertencia ao povo dos filisteus, que eram os inimigos de Israel. Ele media cerca de 3 metros de altura e usava uma armadura pesada de bronze, que pesava mais de 50 quilos. Ele também tinha um escudo, uma lança e uma espada. Ele era o campeão dos filisteus e se gabava da sua força e habilidade. Ele era arrogante, desafiador, blasfemo e cruel. A Bíblia diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. A história de Davi e Golias está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Naquela época, os filisteus, que eram um povo inimigo de Israel, estavam em guerra contra os israelitas. Os dois exércitos estavam acampados em lados opostos de um vale chamado Elá. Todos os dias, pela manhã e pela tarde, Golias saía do seu acampamento e desafiava os israelitas a enviarem um homem para enfrentá-lo em um combate individual. Quem vencesse, ficaria com a vitória para o seu povo. Ele dizia: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolham um homem e mandem-no enfrentar-me. Se ele conseguir me matar, nós seremos seus escravos. Se eu o matar, vocês serão nossos escravos." 1 Samuel 17, 8-9. Mas ninguém em Israel tinha coragem de lutar contra Golias. Eles estavam com muito medo dele. Até mesmo o rei Saul, que era o mais alto e forte entre os israelitas, se acovardou diante do desafio. Ele ofereceu uma grande recompensa para quem se dispusesse a lutar contra Golias: riquezas, sua filha em casamento e isenção de impostos para toda a sua família. Mas ninguém se apresentou. Foi então que Davi apareceu no acampamento. Ele tinha sido enviado pelo seu pai para levar comida para os seus irmãos mais velhos, que eram soldados no exército de Saul. Ele também queria saber como eles estavam e levar notícias para o seu pai. Quando ele chegou lá, ele ouviu Golias zombando dos israelitas e desafiando-os para a batalha. Ele também viu o medo e a desesperança nos rostos dos seus compatriotas. Davi ficou indignado com as palavras de Golias e se ofereceu para lutar contra ele. Ele disse ao rei Saul: "Não deixe que ninguém perca a coragem por causa desse filisteu. Eu, seu servo, lutarei contra ele." 1 Samuel 17, 32. Ele disse que não tinha medo de Golias porque ele confiava em Deus, que era maior do que qualquer gigante. Ele disse: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos desse filisteu." 1 Samuel 17, 37. A Bíblia diz que Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Romanos 8, 31. Saul tentou dissuadir Davi, dizendo que ele era muito jovem e inexperiente para enfrentar um guerreiro tão poderoso como Golias, mas Davi insistiu e contou como ele já tinha matado um leão e um urso que atacaram as suas ovelhas. Ele disse que usou a sua funda para tirar uma pedra na cabeça do leão e depois o matou com a sua própria espada. Ele disse que fez o mesmo com o urso. Ele disse que Deus o livraria das mãos de Golias, assim como havia livrado das garras dos animais selvagens. Então Saul concordou em deixar Davi ir à luta. Ele até tentou vestir Davi com a sua própria armadura, mas Davi recusou. Ele disse que não estava acostumado com aquilo e que preferia confiar em Deus do que em armas humanas. Ele pegou apenas o seu cajado, uma funda e 5 pedras lisas de um riacho. Ele escolheu 5 pedras porque Golias tinha 4 irmãos, e ele estava pronto para enfrentar todos eles se fosse preciso. Quando Golias viu Davi se aproximando, ele ficou furioso e insultou. Ele disse: "Você vem contra mim com um cajado? Por acaso sou um cão?" 1 Samuel 17, 43. Ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses e disse que ia dar o seu corpo às aves do céu e aos animais do campo. Ele disse: "Venha aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais selvagens." 1 Samuel 17, 44. Mas Davi não se intimidou. Ele respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou." 1 Samuel 17, 45. Ele disse que Deus entregaria Golias nas suas mãos e que todo mundo saberia que há um Deus em Israel. Ele disse: "Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu te matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel." 1 Samuel 17, 46. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. Então Davi correu em direção a Golias, colocou uma pedra na sua funda e atirou com toda a força. A pedra acertou a testa de Golias e ele caiu com o rosto no chão. Davi correu até ele, pegou a sua espada e cortou a sua cabeça. Quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram em pânico. Os israelitas os perseguiram e os derrotaram. Assim, Davi venceu Golias com uma pedra e uma fenda. Ele mostrou que o tamanho não importa quando se tem fé em Deus. Ele mostrou que Deus pode usar as coisas simples e fracas deste mundo para confundir as sábias e fortes. Ele mostrou que Deus é o verdadeiro herói da história. Confundir as sábias e fortes. Ele mostrou que Deus é o verdadeiro herói da história. Lembre-se de Davi e Golias. Lembre-se de que Deus está do seu lado e que Ele pode te dar a vitória sobre qualquer situação. Confie nele e não desista. Antes de finalizar, quero destacar mais algumas lições valiosas que podemos extrair da história de Davi e Golias. Uma delas é a importância de reconhecermos os dons que Deus nos deu e usá-los para sua glória. Davi não era um guerreiro treinado, mas era habilidoso com a funda, e essa habilidade o tornou uma ferramenta nas mãos de Deus para vencer um grande inimigo. Outra lição é a coragem que Davi demonstrou ao enfrentar Golias. Às vezes, a vida nos coloca diante de desafios que parecem assustadores, mas com a confiança em Deus, podemos superá-los. A coragem de Davi não veio de sua própria força, mas da sua confiança no poder de Deus. Além disso, é importante destacar a humildade de Davi. Mesmo sendo escolhido por Deus para ser rei, ele permaneceu humilde e dependente do Senhor. Isso nos lembra da importância de mantermos um coração humilde diante de Deus, reconhecendo que toda a glória pertence a Ele. A história de Davi e Golias também nos ensina sobre a importância da preparação. Davi enfrentou leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas, e essas experiências prepararam-no para enfrentar Golias. Às vezes, Deus utiliza as adversidades que enfrentamos como treinamento para os desafios maiores que virão. Por fim,
Assim como Davi expressou sua confiança em Deus antes da batalha, devemos aprender a declarar a nossa confiança e dependência do Senhor em todas as situações, quando enfrentamos nossos próprios gigantes. Podemos seguir o exemplo de Davi, lembrando-nos de que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Em conclusão, a história de Davi e Golias é uma fonte rica de inspiração e lições profundas que transcendem o tempo. Ela nos lembra da importância da fé, coragem, humildade e confiança em Deus. Diante dos desafios que enfrentamos em nossas vidas, Davi, um simples pastor, enfrentou um gigante poderoso não com força física, mas com uma fé inabalável em Deus. Sua história nos encoraja a olhar para além das aparências, confiar nos dons que Deus nos deu e enfrentar nossos próprios gigantes com coragem. A mensagem central é clara: com Deus ao nosso lado, não há desafio que não possamos superar. Devemos aprender com Davi a reconhecer nossas habilidades, a ser corajosos diante das adversidades, a permanecer humildes em meio às vitórias e a declarar nossa confiança constante no Senhor. Que a história de Davi e Golias seja um lembrete constante de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos confiar na força de Deus para nos guiar e vencer. Que cada um de nós encontre inspiração e sabedoria para aplicar essas lições em nossas próprias jornadas. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like. Se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.